Gente, só para dar as boas-vindas, é realmente um prazer vivido, a experiência de ver uma sala tão cheia de jovens e menos jovens também. Acho que isso é o espírito de um curso de extensão e, honestamente, queria dar as boas-vindas a todos e a todas, antes de passar a palavra para o Diogo, que vai introduzir o Gabriel e provavelmente si mesmo também. Boa noite. A gente está muito feliz de ver que, enfim, tem tanta gente aqui na sala e interessada por teoria social. Vou apresentar, na verdade, hoje o Gabriel Petras, que foi o primeiro doutorando, primeiro orientando do Frederic na vida, né? E ele fez mestrado na UNB, fez uma tese sobre a teoria das práticas de Giddens e Bourdieu, que já foi publicada já pela Ana Bloom. Defendeu a tese de doutorado dele aqui no IESP, que é sobre essa temática que ele vai tratar aqui hoje. A tese dele também vai ser futuramente publicada pela Ana Bloom na coleção do Sociofilo. Ele tem vários, artigos para quem tiver mais interesse sobre hábitos, reflexividade, objetivismo na teoria da prática de Bourdieu, publicado pela Revista Brasileira de Ciências Sociais, o Social entre o Céu e o Inferno, Antropologia Filosófica de Pierre Bourdieu, entre várias outras publicações. A gente fez, enviamos uma biografia sugerida e todas as outras, que agora todas as quintas-feiras a gente vai ter essa aula, exceto no dia 27 de outubro. O resto, todas as outras quintas, teremos aqui essa aula. Bom, vou passar aqui a palavra para o Gabriel. Vou só para dizer que a gente vai seguir o mesmo formato da última aula. Ele vai falar uns 50 minutos, vai ser uma parte mais dedicada ao Pierre Bourdieu. Depois a gente vai introduzir um intervalo de 10 minutos. Depois vai voltar e ele vai trabalhar mais a questão da loucura e pensar, relacionando Bourdieu com uma questão particular específica. Bom, pessoal, muito boa noite. Eu queria, antes de tudo, dizer que eu fico muito feliz em retornar ao Rio de Janeiro, ao IESP e ao ambiente intelectual do Sociofilo, núcleo de pesquisa em filosofia das ciências sociais. Quero agradecer enormemente a todas as pessoas envolvidas na organização desse evento, todas as pessoas que tornaram possível minha participação nessa jornada de teoria social. Talvez não possa nomeá-las uma por uma, mas vou começar mencionando meu ex-orientador de doutorado e eterno guru espiritual, professor Frederic Vandenberg. Menciono também meu queridíssimo amigo Diogo Correia, Tiago Panica, Alexandre Camargo, João Bassani, Eduardo Nazaré, André Manhelli, Priscila Coutinho, Maria Eduarda Ota, Águia Camargo, na verdade Marfim, que eu não conheço, mas também esteve envolvido na preparação desse evento, enfim, todas as pessoas que contribuíram para essa iniciativa. Eu tive a sorte de participar desse coletivo Sociofilo desde a sua fundação nos idos distantes de 2008, quando o IESP ainda era IUPERJ, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. E já que o Diogo mencionou que eu fui o primeiro orientador do Fred, acho que foi uma espécie de batismo de fogo, porque perambulei por diversos temas antes de me decidir pela loucura no doutorado. E, na verdade, quando vim de Brasília para o Rio, eu fiquei deslumbrado com a cidade e comecei a viver uma adolescência tardia, que, na verdade, só passou quando eu voltei para Brasília e pude me concentrar efetivamente na minha tese. Mas, de qualquer maneira, desde então, o Sociofilo tem sido, para mim, um ambiente não só intelectualmente estimulante, mas também pessoalmente acolhedor. Acho que ao longo da minha tese de doutorado, esse coletivo funcionou como uma espécie de grupo de apoio. Eu uso essa expressão sem nenhuma
ironia e, aliás, sem nenhuma vergonha também, né? Muitas vezes, as condições da vida acadêmica impedem uma discussão aberta sobre sofrimentos e dificuldades que todos nós vivenciamos. E como existe uma repressão à discussão pública aberta desses sofrimentos psíquicos e dificuldades práticas, eles acabam se tornando o proverbial elefante na sala, aquele elefante que todos veem, mas a respeito do qual ninguém fala. Estou pensando em dificuldades que vão desde a procrastinação e bloqueio para escrever, até a síndrome do impostor, a sensação de que você é uma fraude intelectual, e no limite depressão, pânico e ansiedade. Não estou dizendo isso para sugerir que, assim como eu, os demais membros do Sociofilo sofrem de todas as doenças mentais, exceto a hipocondria. Mas eu estou dizendo isso porque, nos seus melhores momentos, o Sociofilo, para mim, era um espaço de discussão, não entre intelectos puros, mas entre pessoas que se reconheciam como vulneráveis do ponto de vista existencial e afetivo. Eu e o Fred temos um fraco pela autoajuda e pela pieguice da nova era, mas eu prometo que eu não vou entrar muito nesse âmbito. Pois bem, a proposta da jornada é articular a discussão de uma perspectiva teórica com algum tema substantivo de pesquisa. Todas as pessoas que vão fazer apresentações aqui vão tentar construir uma articulação dessa natureza. Por um lado, apresentar uma teoria influente nas ciências sociais contemporâneas e, por outro lado, ilustrar como essa teoria se revelou útil, fecunda, na pesquisa de uma questão substantiva. No meu caso, é óbvio, como o título da comunicação já indica, eu vou primeiro tentar apresentar os conceitos e proposições essenciais da praxeologia de Bourdieu, nosso saudoso herói Pierre Bourdieu, e depois tentar mostrar como a concepção praxeológica da ação humana e do mundo social é útil para pensar a loucura. Talvez eu deva dizer de antemão que eu vou tentar acessar a loucura, sobretudo como experiência vivida. Tem toda uma discussão fundamental a respeito de rótulos psiquiátricos e dos efeitos sociais e políticos dos usos desses rótulos, que eu vou deixar um pouco de lado, porque o que me interessa é uma descrição precisa dessas experiências peculiares de mundo, essas experiências peculiares de mundo que terminam por ser classificadas como psicopatologias ou doenças mentais. Eu, na verdade, tentei assumir na minha tese uma atitude similar àquela da antropóloga diante de uma cultura estrangeira. O procedimento clássico da antropologia é esse de mostrar que o que parece bizarro e ininteligível à primeira vista, quando visto em maior detalhe e tanto quanto possível a partir de dentro, se mostra, na verdade, compreensível. E o que é interessante, um movimento comum na antropologia e que o próprio Bourdieu realizou quando voltou do seu trabalho de campo na Argélia para a França, é a interrogação do contexto nativo. A partir do momento em que a antropóloga mergulha numa cultura estrangeira, quando ela retorna ao seu contexto nativo, ela é capaz de interrogar esse contexto de maneira mais crítica e criativa. Nesse sentido, existe uma dialética, digamos, entre a antropologia do outro e a sociologia do mesmo. E eu queria fazer esse movimento em relação ao estudo da loucura, em vez de somente partir de uma concepção da ação à experiência normal, para daí elucidar a insanidade, partir da insanidade para verificar o que ela nos diz sobre dilemas existenciais inerentes à própria condição humana. Muitas vezes, no âmbito da loucura, esses dilemas aparecem como que sob uma lente de aumento. E é por isso que o movimento duplo tem de ser realizado. Nesse sentido, quero não só partir da praxeologia para investigar a loucura, mas partir da loucura para repensar criticamente a praxeologia. É um movimento que eu chamei de heurística da insanidade. Uma heurística é qualquer estratégia que auxilie o conhecimento de um tema. Se vocês preferirem uma expressão menos técnica, mas talvez mais radical chique, poderiam falar em epistemologia insana. Ou
uma expressão mais engraçadinha ou pretensamente engraçadinha, sociologia maluca. Pois bem, entremos então na obra do Pierre Bourdieu. Como vocês bem sabem, sociólogo francês, nascido em 1930, faleceu no início de 2002. Não tenho tempo, acho, para fazer uma apresentação da sua trajetória intelectual. Se vocês tiverem interesse nisso, vocês podem propor as questões no momento da discussão. Mas, de toda forma, um dos motivos pelos quais Bourdieu é tão imensamente influente nas ciências sociais contemporâneas é a maneira como ele articula teoria e pesquisa empírica, como ele rompe com essa divisão intelectual do trabalho entre, digamos, o teórico de gabinete e o pesquisador de campo, o sujeito que vai ao mundo testar a teoria. O quadro teórico de análise do mundo social que Bourdieu formulou foi elaborado ao longo de estudos empíricos sobre os temas mais diversos. A lista, de fato, impressiona pela sua versatilidade, pela sua pluralidade. Bourdieu estudou desde a pintura impressionista até o campo jurídico, da formação do Estado moderno até os usos da fotografia em diferentes classes, passando aí por gênero, religião, ciência e assim por diante. E ao longo de todos esses estudos ele foi burilando um certo repertório de ferramentas analíticas, como os conceitos famosos de hábitos, campo, capital, violência simbólica e assim por diante. Então, Bourdieu articulou teoria e pesquisa empírica, partindo do pressuposto de que elas eram interdependentes. Ele, em determinado momento, disse que, por um lado, a teoria sem a pesquisa empírica é vazia de conteúdo concreto, de ancoragem no mundo social empírico. Por outro lado, a pesquisa empírica sem a teoria seria cega. Por quê? Porque são as ferramentas analíticas da teoria que permitiriam escapar às ilusões do senso comum. Nesse âmbito, Bourdieu já traz a influência do que ele chamou de uma epistemologia relacional. Uma epistemologia é uma certa concepção do que é conhecimento científico em geral e conhecimento científico social em particular. E várias referências poderiam ser mobilizadas aqui. Bourdieu adorava citar a frase de Bachelard de que só existe ciência do que está oculto. Poderia ter citado Marx do Capital, que afirma que toda ciência seria supérflua se a aparência e a essência das coisas coincidissem. Mas menciona com muita frequência um autor chamado Ernest Cassirer, que teria demonstrado a influência do pensamento relacional na ciência moderna. Cassirer tentou mostrar que boa parte da ciência moderna procedia de eventos visíveis para estruturas ou campos de relações invisíveis. E o invisível era a explicação causal daquilo que pode ser observado. Naturalmente, nenhum de nós pode observar diretamente um campo gravitacional, por exemplo, mas os físicos constroem a teoria dessa entidade, que eles supõem que é real, que é o campo gravitacional, para explicar um fenômeno empiricamente observável. Da mesma forma, ninguém jamais, obviamente, observou um átomo ou uma partícula subatômica, mas essas entidades são postuladas pela ciência para explicar fenômenos observáveis. E geram, inclusive, testes e predições. Bourdieu tentou trazer a mesma sensibilidade para a análise do mundo social, porque, embora ele não tenha feito qualquer analogia grosseira entre natureza e sociedade, ele supôs que, em diversas vezes, a cientista social explica o visível pela referência a estruturas invisíveis. Por exemplo, a estrutura de classes da sociedade brasileira não pode ser diretamente observada em lugar nenhum. Isso não significa que ela não seja real e não produza efeitos palpáveis. Se eu vejo a interação, digamos, entre um advogado engravatado e um flanelinha no estacionamento, como que eu posso explicar a deferência do flanelinha em relação ao advogado, se não fazendo referência a essa estrutura que transcende a ambos, mas está presente ali?
Da mesma maneira, eu não teria como explicar a interação entre uma patroa e a sua empregada doméstica sem posicioná-las numa estrutura de classes mais abrangente, que envolve milhões de pessoas e que eu tenho que acessar por meio da ferramenta teórica. Bourdieu, então, partiu dessa perspectiva que seria de uma epistemologia relacional. Do ponto de vista da teoria da prática, o essencial aí é a tentativa do Bourdieu em superar uma dicotomia entre o que ele chamou de modos subjetivistas e modos objetivistas de conhecimento do social. Para ele, essa era a dicotomia mais desastrosa para as ciências sociais, e é precisamente a tentativa de superar essa dicotomia que está na base da sua praxeologia. Quando a gente fala em objetivismo, a gente fala em uma perspectiva para a qual a faceta objetiva da sociedade predomina sobre a sua faceta subjetiva. O que é a faceta objetiva da sociedade? Justamente a sociedade como entidade exterior e independente dos indivíduos. Nessas perspectivas, os indivíduos tendem a ser vistos como espécies de fantoches ou marionetes governados por forças coletivas que eles não compreendem ou controlam. Por outro lado, como o nome já indica, uma perspectiva subjetivista confere primazia à faceta subjetiva do mundo social. Para essas perspectivas, a sociedade existe, antes de tudo, como algo que é subjetivamente representado e vivenciado pelos indivíduos. E, no limite, certas abordagens vão dizer que a sociedade só existe nesses termos. Não existiria o Estado, por exemplo. O Estado seria essa ficção conceitual que a gente utiliza para orientar a nossa conduta. Em diversas vezes, o retrato do agente individual que aparece nessas perspectivas é quase heróico. Enquanto no objetivismo o agente é uma marionete ou fantoche de forças coletivas, o agente individual, retratado no subjetivismo, é uma figura capaz de criar estruturas sociais quase como se elas fossem um objeto maleável. E Bourdieu partiu da ideia de que tanto o subjetivismo quanto o objetivismo tinham uma dose de razão, mas também uma dose de erro. Ele concordava com o objetivismo no que diz respeito ao fato de que as estruturas e processos sociais têm características que escapam à vontade e à consciência dos agentes individuais. Ao mesmo tempo, o problema das abordagens objetivistas para Bourdieu é que elas param no reconhecimento desse fato, e deixam de levar em consideração que estruturas e processos sociais também dependem da iniciativa desses agentes individuais. Por outro lado, o problema do subjetivismo é reverso. O subjetivismo reconhece bem que a ordem social é um produto histórico das atividades de atores concretos. Ao mesmo tempo, o que falta para o subjetivismo, para o Bourdieu, é o reconhecimento de que as próprias motivações subjetivas dos agentes derivam da sua participação na sociedade. Os interesses e habilidades que os indivíduos empregam nas suas condutas são resultados da sua socialização. Nesse sentido, o que seria necessário para Bourdieu é formular uma teoria que integre as competências criativas do ator individual, de um lado, e o poder condicionante das estruturas sociais, de outro. Do ponto de vista da cena internacional da teoria sociológica, Bourdieu era parte do que o Jeffrey Alexander chamou de novo movimento teórico nas ciências sociais, ali na passagem dos anos 70 para os anos 80. Acho que assim como a novíssima gramática que eu estudei na minha quinta série, o novo movimento teórico é cada vez menos novo. Mas o que importa é mencionar essa tendência no contexto intelectual em que Bourdieu produziu, de construir teorias sintéticas. O primeiro traço comum aos membros do novo movimento teórico, que inclui Pierre Bourdieu, mas Anthony Giddens, um autor britânico, e um pensador alemão como Jürgen Habermas, por exemplo, todos esses três
fizeram um esforço de síntese entre perspectivas diversas. Chegaram na cena da teoria social em um momento de enorme pluralidade. Você tinha desde abordagens microsociológicas, como fenomenologia ou etnometodologia, interacionismo simbólico, até abordagens macroestruturais e bastante deterministas, como teoria sistêmica ou o marxismo estruturalista de outra série e assim por diante. Chegaram então em cena nesse momento de pluralização da teoria social e tentaram construir uma perspectiva que juntasse as forças dessas diferentes abordagens. Por isso a noção de uma abordagem ou perspectiva teórica sintética. Tal como Giddens e Habermas, Bourdieu é influenciado por um repertório vasto de autores. Poderia falar no estruturalismo de um Saussure ou de um Lévi-Strauss, na fenomenologia de Schutz, na metodologia do Garfinkel, na pragmática da linguagem do segundo Wittgenstein, na fenomenologia de Russell, Heidegger, Merleau-Ponty, dentre outros autores. E é claro, ele construiu a sua teoria não simplesmente juntando essas perspectivas de maneira inconsistente, mas sintetizando-as num quadro analítico novo. A ideia era juntar as forças dessas teorias e superar ao mesmo tempo as suas fraquezas. O Freud às vezes se refere a esse tipo de construção teórica pela referência à lei da lucidez e da cegueira cruzadas. A enxerga alguma coisa que B não vê, mas por isso mesmo B enxerga alguma coisa que A não vê, nesse sentido que a teoria C tenta fazer é integrar A e B. Pois bem, como Bourdieu construiu essa integração entre objetivismo e subjetivismo, ele definiu essas duas abordagens como momentos de uma mesma estratégia analítica. Para ele, a pesquisa de um cenário social envolve um momento objetivista e um momento subjetivista. O momento objetivista é esse de uma apreensão exterior e distanciada do mundo societário. É aquilo que corresponde ao que o Mannheim chamou de uma visão de pássaro do mundo social. Uma metáfora mais moderna que você utiliza seria a visão Google Earth do mundo social. Essa perspectiva do social como uma configuração relacional em que os indivíduos estão posicionados. Todos os indivíduos ocupam uma posição no seio de uma estrutura global, e eu só posso começar a minha pesquisa de um determinado contexto societário por uma visão da estrutura como um todo. A gente vai ver depois que Bourdieu pensa essa estrutura em termos de uma metáfora espacial ou topológica. Todo mundo social é um espaço de relações objetivas entre agentes que ocupam posições distintas. Mas a gente vai ver depois que ele também trabalha com uma visão agonística e conflitual do mundo societário. Pensa o mundo societário, antes de tudo, como espaço de relações de força e competição por determinados bens. E esses bens não são só bens materiais, mas são os bens mais diversos. O prestígio científico é um bem, a autoridade religiosa é um bem, a amizade com pessoas influentes é um bem, e assim por diante. Então, Bourdieu trabalha com uma noção ampliada desses bens disputados no mundo social. Mas, de qualquer maneira, toda análise da sociedade, para o Bourdieu, começa por essa visão do alto, por essa apreensão exterior e distanciada do mundo societário. O problema do objetivismo, como eu já disse, é que ele como que para nesse momento e aí acaba ou tomando os agentes individuais como irrelevantes para a explicação sociológica ou supondo que esses agentes são completamente manipulados por estruturas e forças coletivas. O que falta à abordagem objetivista é uma explicação de como essas estruturas, afinal de contas, se reproduzem historicamente através das práticas de agentes concretos. O que falta, então, é uma abordagem que não naturaliza as estruturas sociais. O Bourdieu reconhece a sua existência, mas ele vai dizer, para que essa existência tenha continuidade histórica, essas estruturas têm de ser reproduzidas através das práticas de agentes de carne e osso. E é aqui que entra o que ele chama de momento subjetivista da pesquisa. O momento subjetivista é esse em que, após ter uma apreensão global da estrutura social,
eu passo a observar como os agentes individuais posicionados nessa estrutura as reproduzem ou transformam por meio das suas práticas. E nesse âmbito, é claro, Bourdieu reconhece a contribuição das microsociologias interpretativas, fenomenologia, etnometodologia e assim por diante. Todas essas abordagens mostram que a conduta social é sempre um desempenho competente, algo, por um lado, movido por interesses, vontades, desejos, mas também algo que é possibilitado por competências cognitivas e práticas. Várias dessas competências, aliás, não passam pelo raciocínio explícito, mas são tácitas, não reflexivas. Um exemplo são as regras linguísticas que todos nós utilizamos para conversar no cotidiano. Todos nós falamos segundo certas regras, sem termos de pensar nelas explicitamente. Muitas vezes sequer seríamos capazes de apontar que regras nós utilizamos, mas a gente é capaz de aplicar essas regras na prática. Por quê? Porque a gente tem um saber incorporado dessas regras. Ao longo de várias e várias experiências de uso prático dessas regras, elas se tornaram habituais. Um outro exemplo seria o das formas de conduzir o próprio corpo segundo o que se espera socialmente de um homem ou de uma mulher. Claro, nos primórdios da socialização, muitas vezes pais fazem um esforço explícito para garantir que um homem conduza o seu corpo de acordo com o que é esperado de um homem, uma mulher conduza o seu corpo, gesticule, fale, ande de acordo com o que é esperado de uma mulher. E, é claro, ao longo de várias experiências de socialização, esses modos de condução do próprio corpo ganham uma inércia, uma durabilidade, a tal ponto que a gente é capaz de mobilizá-los sem ter de pensar neles. Mas depois eu vou tentar mostrar que Bourdieu talvez ofereça aí uma ferramenta de autotransformação em relação a esses padrões inerciais. Mas o que importa agora é que o momento subjetivista, ele recupera essa dimensão dos motores subjetivos da conduta humana. E aí Bourdieu tem diante de si, então, uma dialética entre estruturas objetivas e condutas individuais movidas por disposições subjetivas. O que é importante para o Bourdieu é o fato de que a pesquisa sempre começa pelo momento objetivista. Eu sempre tenho que começar por uma visão da floresta inteira, digamos, antes de acessar as árvores individuais, porque é a partir da floresta que eu vou investigar quais são as competências que os agentes individuais mobilizam para agir. Todo indivíduo, então, é socializado em condições de existência que ele não escolheu. Um teorema importante da obra do Bourdieu é a ideia de que essas condições sociais de existência em que o indivíduo é socializado se tornam como que depositadas ou sedimentadas na sua subjetividade. Para continuar com um exemplo que já tem um componente político, digamos que uma menina que cresça em um cenário no qual as mulheres são censuradas no seu direito à fala pública, de maneira mais ou menos velada, mais ou menos aberta. O que importa é que, ao longo dessa exposição prolongada a um cenário social no qual as mulheres não têm direito à fala, a própria subjetividade dessa menina, segundo Bourdieu, vai interiorizar essa censura subjetivamente. Por exemplo, sob a forma de timidez e falta de autoconfiança intelectual. Esse é um ponto em que a sociologia do Bourdieu adquire um componente quase desesperador, no sentido que ele tenta mostrar que a dominação não para no domínio exterior, nessa pele, ela adquire um componente visceral, afetivo, corpóreo e assim por diante. Mas, de novo, uma vez diagnosticado esse processo, a gente teria uma ferramenta de autotransformação. Na verdade, para continuar nesse exemplo, vocês conhecem bem o slogan feminista de que o pessoal é político. No Bourdieu, a gente teria todos os instrumentos também para articular uma política da transformação do mundo social a uma ética da autotransformação. Por exemplo, a menina que reconhece que a sua economia dos afetos é resultado de uma opressão estrutural pode lutar para politicamente para reconfigurar a própria subjetividade, por exemplo, se forçando a falar em cenários públicos, etc., etc. Enfim, fiz uma digressão, mas o conceito central pelo qual Bourdieu pensa o agente humano é a noção de
hábitos. O hábitos entra aí como um mediador fundamental entre indivíduo e sociedade. Por um lado, o hábitos é a marca da sociedade no agente individual. É esse processo em que a sociedade se torna como que impressa na nossa subjetividade, nos nossos modos de agir, pensar e sentir. Por outro lado, o resultado da socialização não é uma matéria passiva, mas um agente dinâmico. Ser socializado significa adquirir interesses e competências para agir, para intervir no mundo social. E, de novo, as dimensões centrais dos hábitos aqui seriam uma dimensão da vontade e do interesse. Agir no mundo social é perseguir determinados objetivos valorizados, que muitas vezes são disputados, mas são escassos. E, por outro lado, além da dimensão da vontade e do interesse, uma dimensão da competência e da habilidade. Agir no mundo social é também fazer uso de habilidades cognitivas e práticas. O domínio da linguagem é um exemplo óbvio de como, para intervir no mundo social, eu tenho de utilizar um recurso que eu não inventei, mas que incorporei da minha socialização. E, a partir daí, você tem uma espécie de circularidade na qual os indivíduos são constituídos pela sociedade, mas passam, por sua vez, a constituir a sociedade quando agem. Os indivíduos são socializados para serem produtores de práticas, e essas práticas reproduzem, por sua vez, as estruturas sociais em que eles estão imersos. E, nesse sentido, os agentes são tanto efeitos da estrutura social como causas ou parte das causas pelas quais uma estrutura social se reproduz ou se transforma. Então, essa relação dialética entre objetividade e subjetividade, sociedade e indivíduo, é o que permite, segundo Bourdieu, escapar à dicotomia entre objetivismo e subjetivismo. O que é central aí é localizar o ponto de encontro entre objetividade e subjetividade no que Bourdieu chama de práticas sociais. Quando a gente fala numa praxeologia de Bourdieu, é importante levar em consideração que ele não oferece só uma teoria das práticas sociais, mas uma teoria do social como prática. Uma teoria que toma a prática como um modo fundamental de existência da sociedade. E o que é interessante também é que, para o Bourdieu, a prática é essa instância em que se encontram esferas da vida social que costumam ser tratadas em termos de dualismo, indivíduo e sociedade, mas também mente e corpo, material e simbólico, subjetividade, objetividade e assim por diante. Então, práticas sociais são um produto desse encontro entre circunstâncias objetivas, e disposições subjetivas que os indivíduos adquirem pela via da socialização. Pois bem, nessa mediação entra a ideia de hábitos. Hábitos é o que permite pensar a sociedade não só como exterioridade ou objetividade, não só como interioridade ou subjetividade, mas como essa dialética entre o interior e o exterior. Bourdieu usa a expressão interiorização da exterioridade e exteriorização da interioridade. O hábitos é produto da socialização, é marca da sociedade sobre o indivíduo, mas ele é também o que possibilita ao indivíduo deixar sua marca no social. Por quê? Porque é pelo hábitos que o indivíduo adquire tanto os interesses quanto as competências que o permitem agir. Estou falando muito rápido? Tá. Pois bem, por que Bourdieu utilizou a noção de hábitos no latim ao invés do termo de senso comum habitor? O crucial aí para Bourdieu é enfatizar que o hábitos possui um elemento criativo, inventivo, improvisativo. Por vezes, quando a gente utiliza a ideia de hábito, a gente parece estar se referindo a comportamentos mecânicos e automatizados. O Bourdieu quis enfatizar que o hábitos, na verdade, é a matriz a partir da qual a gente responde às situações que encontra no mundo social. Uma matriz geradora de práticas que tem um componente adaptativo e criativo. Por quê? Porque nenhum agente pode saber de antemão o que vai encontrar na vida social cotidiana. É importante que as competências que a gente mobiliza para agir
tenham um grau de adaptabilidade a situações novas. E o aptos fornece justamente essas capacidades genéricas de reagir a determinadas situações. E, embora seja criativa, essa capacidade muitas vezes não passa pelo raciocínio explícito. E esse é o motivo pelo qual Bourdieu adora exemplificar a operação do aptos com exemplos extraídos do esporte. Porque nos jogos esportivos a gente tem exemplos de respostas em situação que não passam pela reflexão explícita, mas são ainda assim criativas, inventivas e conformes às regras do jogo. Obviamente, quando digamos, a armadora vê a centroavante correndo por trás da zagueira e faz um lançamento que já envolve esse cálculo de onde vai estar a bola quando a centroavante chegar, ela não pensa explicitamente nesses termos, mas ela é capaz de realizar essa prática inventiva e eficaz. Por quê? Porque o seu corpo foi longamente treinado para responder às urgências da situação de maneira criativa e adaptada às regras do jogo. Mas outro exemplo seria, digamos, o de um conversador ou uma conversadora espirituosas. Uma pessoa que faz um comentário jocoso, um gracejo numa situação de conversa, obviamente não tem como calcular, deliberar longamente sobre esse comentário. Ela é capaz de fazer isso, de novo, porque ela tem esse saber incorporado. O que é interessante é que um comentarista esportivo, por exemplo, pode se debruçar sobre essa situação em que a armadora lançou a bola para centroavante e explicar em termos analíticos precisos aquilo que a armadora fez. A armadora, fulano notou que Cicrana estava correndo por trás da zagueira Beltrana e aí calculou que se lançasse a bola lá, blá, 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 blá. E o que o comentarista faz é expor, sob a forma de um raciocínio explícito, aquilo que na ação de fulano foi movido pelo senso prático. Para o Bourdieu, um problema crônico nas análises da ação humana nas ciências sociais é equivalente a essa figura do comentarista esportivo diante da jogadora. Um problema crônico é justamente essa dificuldade em diferenciar os motores subjetivos reais da prática dos agentes, da análise científica que a gente faz dessa prática. Por exemplo, de como essa prática combinou meios e fins, ou de como essa prática foi conforme a determinadas normas. Em várias situações, os cientistas sociais, por Bourdieu, estão na figura de um técnico que não só faz essa análise explícita do raciocínio da jogadora de futebol, mas acha que a jogadora de futebol fez esse cálculo explícito em situação, quando, na verdade, as condições para o cálculo raras vezes são dadas na prática. O tempo é escasso, a informação é limitada e assim por diante. Então, para o Bourdieu, e os exemplos que ele dá aí são, às vezes, a teoria da escolha racional, as concepções que concebem a conduta social como obediência a normas. Dá o exemplo da análise fenomenológica que o Sartre faz do garçom de café no Serenado. O Bourdieu diz que Sartre produziu uma espécie de monstro com uma cabeça de filósofo e corpo de garçom de café. Não supôs que o garçom de café pensava como Sartre. Enfim, essas projeções do sujeito cognoscente no sujeito atuante são endêmicas nas ciências sociais do Bourdieu, de tal modo que ele dá um nome para isso, a falácia escolástica. Toda vez que eu analiso uma conduta e eu suponho que esses princípios da minha análise estavam presentes na própria subjetividade do agente, eu estou cometendo a falácia escolástica. Seja como, não sei, um gramático que observa que a gente sempre coloca o sujeito na frente do predicado e acha que isso resulta de uma decisão consciente que a gente toma toda vez que vai pronunciar determinado enunciado. Eu não sei quanto tempo. Uma das maneiras mais interessantes de compreender a operação do aptos como senso prático é investigá-lo em termos de esquemas de orientação prática que os agentes mobilizam para agir no mundo. Em diversos momentos, Bourdieu define o aptos como um conjunto de esquemas de percepção, avaliação e ação. O que seria um esquema de percepção?
são esses esquemas cognitivos pelos quais a gente atribui inteligibilidade e significado ao mundo. Para que a gente possa operar na vida social cotidiana, a gente tem de atribuir significado aos fenômenos com os quais a gente se depara. Então, é através de um esquema cognitivo socialmente aprendido, por exemplo, que eu reconheço um policial pelo seu uniforme, eu reconheço o significado da luz vermelha ou da luz verde em um semáforo. Ou ainda a partir desse tipo de esquema cognitivo que os atores são capazes de identificar a classe social a que o indivíduo pertence a partir de índices corporais exteriores, a maneira como a pessoa fala, o modo como ela está vestida, etc. Esquemas de avaliação são aqueles usados para atribuir um valor diferencial às coisas percebidas. E para o Bourdieu, os esquemas de percepção já funcionam em conluio, conjuntamente com os esquemas de avaliação. Então, por exemplo, eu posso ser capaz de categorizar uma música como brega ou elegante. Essa categorização já não é neutra, ela traz um juízo de valor, segundo a qual o elegante é superior ao brega. Da mesma maneira, quando as pessoas se classificam umas às outras em termos de pertencimento de classe, essa classificação não é neutra, mas ela já envolve um senso do valor diferencial, do prestígio simbólico diferencial que esses indivíduos possuem em função das posições que ocupam na sociedade. E, por último, esquemas de ação são modos de fazer. E esse é um ponto importante da ideia de hábitos na qual eu vou entrar, porque o hábitos ele é um conjunto de competências inseparavelmente mentais e corpóreas. Então, tal como Merleau-Ponty ou Marcel Mauss, por exemplo, cunhou o famoso conceito de técnicas do corpo, o corpo não é um objeto de representação para nós, fundamentalmente, ele é um instrumento prático das nossas intervenções no mundo. Então, quando se é socializado, você não aprende só a usar o seu corpo de certa maneira, você aprende a ser corpo em determinadas situações. Na frase de Bourdieu, o que é aprendido pelo corpo não é algo que o agente tem, mas algo que o agente é. Nesse sentido, esquemas de ação envolvem todas essas competências que a gente mobiliza para agir no mundo. Por exemplo, os procedimentos que a gente realiza quando vai pegar um ônibus, ou a nossa expressão corporal de deferência em relação a um policial com o qual a gente conversa e assim por diante. Bourdieu traça essa distinção analítica entre os componentes do hábitos, esquemas de percepção, avaliação e ação, mas ele sustenta que na vida prática essas coisas funcionam de modo entrelaçado. Na nossa subjetividade, por exemplo, como eu já mencionei, nossos esquemas cognitivos já funcionam como esquemas avaliativos. Eu já percebo uma coisa não só enquadrando-a numa categoria, mas já supondo qual é o valor diferencial dessa categoria em relação a outras. E muitas vezes esses processos têm um componente visceral e afetivo e corpóreo. Acho que um exemplo infeliz dessa operação combinada dos aspectos do hábito seria o do indivíduo racista. O indivíduo classifica um indivíduo de acordo com a cor da pele, imediatamente associa essa classificação a um valor negativo e tem uma resposta corpórea que pode ir desde uma repulsa sentida até uma postura de agressividade. Mas para o Bourdieu, o hábitos ele entrelaça então essas diferentes dimensões da nossa conduta e da nossa experiência. Outro ponto importante que eu já mencionei é a ideia de que o hábitos opera sobretudo como um senso prático. O exemplo esportivo é paradigmático na obra do Bourdieu. E o que é interessante é quando ele fala em senso prático, ele já está trabalhando com a acepção dupla da ideia de senso. Por um lado, o senso é sensório, a referência que é ao aparato sensorial pela qual a gente experimenta a nossa presença corpórea no mundo. E, naturalmente, esse aparato sensorial também sofre os efeitos da socialização. Bastaria ler um trabalho de um historiador como Wilson Felder, por exemplo, para ver como o olfato, em um contexto em que a luz elétrica não existia, era um sentido muito mais ativado e presente do que ele é para nós hoje.
né? Assim como provavelmente o nosso uso da visão é muito mais intenso do que aquele feito por pessoas que viviam em cenários menos saturados de imagens e estímulos visuais. Mas, de toda forma, então, o senso prático ele é um senso sensório, mas ele é também um senso significante, né, que são os instrumentos simbólicos pelos quais a gente atribui sentido, significado, inteligibilidade ao mundo. Ao longo dessa carreira, o Bourdieu quis enfatizar muito o caráter durável e transponível do hábitos. Por um lado, o caráter durável. A ideia de que as exposições práticas de conduta que o indivíduo adquire nas primeiras fases da vida condicionam as suas experiências posteriores. O Bourdieu é de uma família de autores que confere um peso central aos primeiros estágios da socialização, né? Porque os modos de agir, pensar e sentir adquiridos naquele estágio vão condicionar as experiências posteriores. Por exemplo, a sua socialização familiar já vai ser um condicionante importante do seu desempenho no sistema escolar. Isso é, aliás, um componente central do trabalho do Bourdieu em sociologia da educação. Uma tentativa de mostrar como diferenças de desempenho escolar explicadas normalmente em termos de dons inatos e talentos naturais derivavam, na verdade, de condições de socialização distintas. A ideia de que certas crianças já traziam para a escola um capital cultural que não tinha sido oferecido a outras. O que é capital cultural? É qualquer conhecimento socialmente valorizado, né? Qualquer conhecimento ou competência educacional valorizada socialmente que pode ser utilizada como instrumento de poder é capital cultural. O Bourdieu tentou mostrar que as circunstâncias da socialização familiar envolviam essa transmissão implícita de uma série de competências culturais que depois seriam favorecidas, valorizadas na escola. O fato, por exemplo, de uma criança ter acesso a uma amplitude e variedade de vocabulário maior por parte dos pais. Digamos, uma criança que ouça 5 palavras a mais que outra por dia, essas diferenças se acumulam como uma bola de neve e geram diferenças muito significativas no vocabulário da criança ao longo de anos. O fato da criança ter acesso a uma biblioteca em casa, o fato da criança ouvir o seu tio falando inglês, o fato da criança ter, digamos, pôsteres com pinturas de Manet no quadro, enfim, o Bourdieu quis mostrar o peso dessas influências socializadoras na aquisição de um capital cultural incorporado. Esse é um tipo de análise, na verdade, que influenciou muito o trabalho do Gessé Souza, as questões mais recentes que ele vem discutindo, e com o perdão da autopromoção, eu estava fazendo uma série no blog do Sociofilo, chamado Método da Loucura, justamente para desmistificar um pouco essa nossa visão quase mágica de competências excepcionais e genialidade. Justamente tentando mostrar que diferenças infinitesimais de treinamento, de exposição à prática, geram, por uma espécie de efeito bola de neve, contrastes extremos. Muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer que mesmo a excelência mais sublime tem raízes que são bastante mundanas. Mas, enfim. O último ponto é essa ideia de disposições transponíveis, a ideia de que os agentes, eles, pelo raciocínio analógico, eles usam os mesmos esquemas de percepção, avaliação e ação em diferentes situações sociais. O exemplo máximo dessa característica do hábitos na obra do Bourdieu aparece no seu livro A Distinção, aquele livro que é para muitos a obra-prima de Bourdieu, e ele mostra como os mesmos esquemas de avaliação, por exemplo, a distinção entre o monótono e o vívido, ou entre o único, o singular e o geral, como esses mesmos esquemas podem ser aplicados para avaliar os itens de consumo mais diversos, de um prato de comida a uma pintura, de um filme a uma escolha política, até uma pessoa, o modo dela falar, o modo dela se portar e assim por diante. Ele foi muito criticado em relação ao peso que ele ofereceu a essas duas dimensões do hábitos. E ao longo da sua obra, talvez ele tenha mitigado um pouco o seu acento sobre essas dimensões. Ele
reconheceu, por um lado, que as primeiras experiências têm um peso decisivo, mas isso não significa que a socialização não continue ao longo de toda a vida da gente e não possam haver casos, digamos, de reestruturação das exposições práticas do indivíduo. Por exemplo, em situações em que ele passa de um cenário social para outro, as circunstâncias de migração, de guerra e assim por diante. E quanto à questão da coerência interna do Aptos, o Bourdieu fez questão de enfatizar que ele mesmo, no seu trabalho com o subproletariado argelino, mostrou que existem sim hábitos divididos contra si próprios. Esse é um ponto importante da obra do Bourdieu e que valeria a pena talvez a gente mencionar, porque ele é relevante para a questão do sofrimento psíquico. Eu teria naturalmente mais para falar em termos de campo, capital, etc. Se vocês quiserem, a gente traz essas questões para a discussão posterior, mas agora talvez já seja fazer um pequeno intervalo e depois mergulhar na loucura. É isso? Ok, obrigado.